Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite novamente, queridos. Abram, por favor, a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 7. Hoje nós vamos considerar, na sequência expositiva, os versos 7 a 9. 1 Coríntios, capítulo 7, versos 7 a 9. Quando vemos filmes, séries ou desenhos mesmo de super-heróis, um padrão é muito comum. Um inimigo muito poderoso surge, o qual sozinho nenhum dos bons moços é capaz de vencer. Então, para conseguir enfrentar este inimigo invencível, os mocinhos se unem para juntos vencerem a batalha. Exemplos de enredos como este poderiam ser citados até cansarmos, mas eu gostaria de destacar dois para ilustrar meu ponto. Primeiro, para os mais antigos, no universo imaginado por Tolkien, para quem não sabe, é o autor de Senhor dos Anéis, ninguém seria capaz de vencer Sauron ou destruir um anel sozinho. Mas, no primeiro filme da trilogia original, se forma a Sociedade do Anel, no qual juntos, os bonzinhos, os protagonistas, se juntam para executar a difícil tarefa de vencer o mal. Nos anos mais recentes, nós vimos como ninguém sozinho seria capaz de enfrentar o poderoso Thanos, mas a união dos maiores heróis da Terra, os Vingadores, a união foi capaz de derrotar o terrível vilão. Por trás dessas ficções há um princípio muito válido, a realidade de que a habilidade somam para alcançar objetivos comuns. Isso é bíblico. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. E na sequência ele vai falar vários dons: dom de curar, dom disso, dom daquilo outro. Ele vai falar na sequência no verso 12, do verso 8 em diante. No texto que vamos trabalhar hoje, Paulo vai ensinar sobre um desses dons, que uns possuem e outros não, especialmente relacionados aos relacionamentos sexuais e matrimoniais, para ajudar seus destinatários na luta contra o grande inimigo da imoralidade sexual, o dom do celibato ou o dom da continência. Para isso, vamos enfim ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 7, versos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Vamos orar. Pai, obrigado por essa palavra. Comunica pelo teu Santo Espírito, Senhor, aquilo que tu queres dizer na tua igreja nesta noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos primeiros 4 capítulos da carta, que nós consideramos vastamente, Paulo enfrenta o problema de divisão, inimizade que havia na igreja de Corinto. No capítulo 5, Paulo trata de um caso escandaloso, de um jovem que tinha relações sexuais muito possivelmente com a viúva de seu pai. E aí
ele orienta a igreja a não ser orgulhosa, mas tratar o pecado. Se nós voltarmos para o início da carta, uma das características com a qual Paulo descreve, define o que é a igreja, ele chama a igreja daqueles que são chamados para a santidade. Inclusive, é o nosso tema geral aí da série de exposição. E então, para ser santos, para o qual eles foram chamados, era necessário lutar contra o pecado, enfrentar aquele pecado daquele jovem e discipliná-lo. No capítulo 6, Paulo reprova o comportamento, é outro obstáculo para alcançar-se a santidade. No capítulo 6, Paulo reprova o comportamento de irmãos que estavam lutando, levando uns aos outros perante as autoridades pagãs. Eles tinham algo contra o seu irmão da igreja, ao invés de resolverem na igreja, eles iam e levavam para fora, processavam e etc. E aí Paulo diz que isso pecado deve ser evitado, porque a boa fama da igreja, o testemunho da igreja é muito mais importante do que eu estar satisfeito com uma relação ou outra. Tanto que ele vai dizer, em determinado momento, que é melhor sofrer o dano do que abalar a imagem da igreja, uns processando os outros. E aí, no verso 6, que é mais afeto ao contexto em que nós estamos considerando, a partir do verso 12, Paulo volta os seus olhos, as suas lentes, para o combate contra a imoralidade sexual. E isso vai desde o verso 6, do capítulo 6, verso 12, até o capítulo 7. Paulo ainda está lidando com este mesmo problema como pano de fundo. E ele diz, o conselho muito conhecido no verso 12, ele comanda que os seus destinatários fujam da imoralidade sexual. E ele apresenta 3 razões muito importantes, que eu vou repetir essas 3 razões enquanto nós estivermos trabalhando de alguma forma, tocando a questão da sexualidade. Saiba disso, porque eu como crente preciso fugir da imoralidade sexual. Por 3 razões, Paulo destaca. Primeiro, porque o corpo do crente é unido a Jesus Cristo, sobrenaturalmente unido a Cristo. Paulo até pergunta, você unirá o seu corpo que é unido a Cristo ao corpo de uma prostituta? Segunda razão, porque o corpo do crente é habitado. Quem gera essa união sobrenatural com Cristo é a habitação do Espírito Santo de Deus. Terceira razão que Paulo dá, porque o corpo do crente foi comprado por um alto preço. Cristo não morreu na cruz do Calvário para que a sua alma fosse salva. Ou o espírito, alma e espírito é a mesma coisa. Cristo morreu na cruz do Calvário para que você, corpo, parte material e parte imaterial, fosse salvo. Então, o sangue derramado também foi pelo seu corpo. Por essa razão, nós crentes somos chamados a fugir da imoralidade sexual. E como consequência dessas verdades, Paulo conclui então o argumento comandando a todos na igreja de Corinto, que ao invés de procurarem os seus prazeres no corpo, que eles buscassem glorificar a Deus por meio dos seus corpos, como está lá em 1 Coríntios 6, verso 20. Já no capítulo 7, nos versos 1 a 6, que nós consideramos em mais de uma mensagem, Paulo combate uma reação equivocada ali naquela igreja com o intuito de fugir da imoralidade. Alguns homens casados entenderam que não deveriam mais ter relações sexuais com as suas esposas. E alguns entenderam que era melhor nem casar. E aí, contra isso, Paulo mostra como eles estavam andando, a estratégia deles era totalmente equivocada. Ao invés de não casar e não ter relações para vencer a imoralidade sexual, pelo contrário, quando eles casavam e quando eles tinham uma vida sexual santa dentro do casamento, eles tinham uma arma poderosa contra o mal
da imoralidade. O casamento, então, como nós vimos, para Paulo, é uma resposta adequada àqueles cristãos que necessitam viver a sexualidade e podem viver no casamento de forma que glorifica a Deus. Como eu posso glorificar a Deus na minha sexualidade? Eu já falei e vou continuar repetindo. Dentro do casamento heterossexual, um homem e uma mulher casados diante de Deus, diante dos homens, eles podem viver a sexualidade de forma que agrada a Deus. Hoje vamos ver que há uma condição específica quanto à sexualidade daqueles que recebem o dom da continência ou do celibato. Assim como vamos ver a atitude esperada daqueles que não receberam o mesmo dom. O primeiro ponto eu chamei de uns têm e outros não têm. Ou outros não. 1 Coríntios capítulo 7, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Depois de esclarecer que a sexualidade do casamento é uma importante ferramenta contra a imoralidade sexual e que também existe, então, dentro do casamento uma responsabilidade outrocêntrica entre os cônjuges. Eu falei muito disso aqui na última mensagem. Aqueles que são casados têm responsabilidades sexuais, inclusive, para com o seu cônjuge. Eu tenho que buscar satisfazer os desejos sexuais do meu cônjuge, assim como o meu cônjuge tem que buscar satisfazer as minhas necessidades. Eu falei responsabilidades, mas eu queria dizer necessidades sexuais. Por isso, Paulo volta agora, no texto que estamos lendo, que vamos considerar hoje, se volta para a sua realidade pessoal, para apresentar uma outra exceção à regra. Lembra que no sábado passado eu disse qual era a exceção no cumprimento das responsabilidades? Qual era? O casal, aquele casal casado, pode de mútuo conhecimento, de mútua decisão, escolher por determinado tempo não viver a sua sexualidade para se separar em oração. Essa é uma exceção. O que Paulo diz, olha, você deve extrapolar suas necessidades sexuais dentro do casamento, viver elas dentro do casamento, mas temporariamente, como concessão, vocês podem, por tempo determinado, para se empenhar em uma oração específica, uma oração importante, decidir não ter sexo dentro do casamento. Isso é uma exceção. No entanto, agora Paulo apresenta uma outra exceção à regra geral, de que é melhor casar para vencer a imoralidade sexual. Essa outra exceção está no início do verso, quando ele diz: gostaria que todos os homens fossem como eu. O que Paulo quis dizer com isso? Estaria ele defendendo o celibato ao invés do casamento? De modo algum. Na verdade, o que Paulo ensina aqui é que, embora o casamento que Deus instituiu seja bom e recomendável, nem todas as pessoas devem ser casadas ou buscar o casamento, como nós vamos ver na sequência. A questão aqui, para que nós possamos entender quais são aquelas pessoas que devem ou não buscar o casamento, a primeira questão que se levanta é: qual é a situação de Paulo? Porque ele diz lá: gostaria que todos os homens fossem como eu. Mas como era Paulo? Essa é uma pergunta bem difícil. Nós não sabemos ao certo, com precisão, como era a situação de Paulo, mas nós podemos ter alguma ideia, e algumas opções parecem se destacar em detrimento de outras. Primeiro, no tempo de Paulo, para ser ordenado como rabino da religiosidade judaica, o que Paulo era, um fariseu, era necessário, a lei exigia que o candidato fosse casado.
Então, como se Paulo foi o que muito provavelmente foi, já que ele era um líder proeminente no judaísmo, é muito provável que ele tenha sido, em algum momento, casado. Outro argumento que aponta na mesma direção é que Paulo conhecia em profundidade detalhes quanto a casamento e etc., relação matrimonial, relação no lar entre homem e mulher, como nós vemos em Efésios, por exemplo. Ele trabalha bem isso aí. Se você notar, o outro exemplo de quem trabalha muito bem essa questão dentro do relacionamento de casal é Pedro, que também era casado. Então, vem uma pergunta: se Paulo era ou foi casado, o que aconteceu? Porque agora ele não é mais. Ele se diz agora, quando ele diz que sejam como eu sou, ele se coloca na condição de celibatário. Paulo poderia ter se separado da sua esposa quando se converteu ao cristianismo e ela decidido permanecer fiel ao judaísmo? Não sei. Paulo seria viúvo? Eu acredito nessa opção. Eu creio que Paulo era viúvo, por alguma razão que eu não sei também. Mas é apenas o que eu creio. Eu não tenho nada que eu possa dizer isso dogmaticamente para você. Talvez uma referência ao que ele vai dizer logo na sequência, mas mesmo assim eu não posso bater o martelo quanto a isso. Mas o ponto aqui que é importante para nós é entendermos a realidade de que muito provavelmente Paulo foi em algum momento casado. Qualquer que tenha sido, então, o histórico pessoal de Paulo, sabemos que agora, quando ele escreve esta carta, ele vivia como celibatário. E é quanto a este dom, o dom do celibato, que ele vai então na sequência. Mas cada um tem o seu dom, o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. O casamento, como já vimos, foi ordenado por Deus para a procriação, para a proteção, é um efeito positivo, para a proteção contra a imoralidade sexual e também para a realização dos cônjuges. Nós podemos nos sentir realizados no casamento. Porém, quando Deus retira da pessoa a necessidade de casamento, ele a contempla com um dom da continência ou do celibato. É nessa linha que Paulo está argumentando. Depois de seu casamento, é possível que em algum momento Paulo tenha recebido do Senhor este dom. E por isso ele pode agora se alegrar na condição que ele está, inclusive aconselhar. Eu aconselho que os homens tenham a mesma situação que eu, mas aí aqui Paulo entende a necessidade dele do dom, porque sozinho para ele não era possível. Ele diz, mas cada um tenha o seu dom conforme Deus concedeu. Aqui eu estou parafraseando. Nós sabemos, à luz das Escrituras, que Deus concede a cada pessoa o seu dom, conforme melhor apraz a ele, a pessoa de Deus. A uns ele concede o dom da continência, a outros ele não concede, e a esses faz bem em casar-se. Como Jesus ensinou em Mateus capítulo 19, versos 8 a 18. Leia, abra na palavra do Senhor em Mateus capítulo 19, versos 8 a 12. Mateus 19, versos 8 a 12. Jesus aqui, também trabalhando o mesmo assunto, a questão matrimonial, ele vai apontar na mesma direção, na verdade Paulo aponta na mesma direção do que o Senhor Jesus ensinou. Ele começa a falar do divórcio, mas lá embaixo a gente vai ver Jesus tratando do mesmo assunto. Verso 8. Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério.
Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e a sua mulher, é melhor que não se casem. Lembram do contexto que Paulo está trabalhando aqui? Os coríntios chegaram à mesma interpretação que os discípulos de Jesus chegaram. Já que tem toda essa dificuldade aí, então já sei, Jesus, é melhor não casar. Os coríntios fizeram a mesma coisa. Paulo, já que tem toda, nós temos que fugir da imoralidade sexual, então é melhor não casar, Paulo. Tanto Jesus como Paulo ensinam que essa conclusão é equivocada. E nós vamos ver Jesus respondendo aqui no verso 11. Nem todos, Jesus respondeu, nem todos têm condição de aceitar esta palavra. Somente a quem isso é dado. Em outras palavras, somente quem tem o dom. No verso 12 ele diz: alguns são eunucos. E aqui, quando ele é um eunuco, ele está usando essa expressão com o mesmo significado de celibatário em alguns aspectos, não totalmente, mas eu vou explicar aqui enquanto eu leio. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Ou seja, a pessoa nasceu com o dom de não se sentir, como nós vamos ver adiante, atraída sexualmente. Outros foram feitos assim por causa dos homens. Eunuco é a condição daquele em que é por isso que às vezes é metafórico e às vezes é físico. Aqui o segundo exemplo é físico. Esses que foram feitos eunucos pelos homens são aqueles cujo o pênis foi cortado fora. Então, alguns são eunucos porque nasceram assim. Aí pode ser tanto uma condição de saúde ou uma condição de dom. Outros foram feitos assim pelos homens, físicos, foram cortados. E outros, aí já é uma condição espiritual, se fizeram eunuco por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite. Então, está diretamente relacionado não a uma habilidade intrínseca, nem a uma disciplina de cada um, mas um dom, algo que foi recebido, ou uma condição cujo você não tem um controle nenhum, se você for cortado, né? A palavra grega dom, geralmente, a palavra grega carisma, geralmente é traduzida como dom, e se refere a uma capacidade que é aquele a quem ele deseja, como capacidade de realizar milagres, profecias, falar em línguas, de interpretar as línguas e etc, de ensino. Não é só coisas extraordinárias, de ensino, de cuidado, de administração e etc. Tudo que nós temos vem do Senhor, um parênteses. Toda capacidade, toda habilidade que você tem é um dom recebido do Senhor. O que nós temos que não recebemos do Senhor? Não é apenas, isso está inclusive em 1 Coríntios, nós até consideramos já, não é apenas uma condição física, espiritual, intelectual, de todas as formas e etc. Então, nessa passagem que nós estamos considerando, Paulo tem em atenção um dom específico. O dom do celibato ou da continência. O que é esse dom, afinal, pastor? Eu já adiantei, mas vou ler aqui. Esse é o dom daquele que foi dado a graça de praticar o autocontrole cuja ausência de relação sexual e conjugal não é uma dificuldade. É aquele que pode viver a vida inteira sem se envolver sexualmente e aquilo não deixa ele em dificuldade. Ele não vive em constante batalha contra a imoralidade sexual. Aqui é um conceito bem resumido, tá? Precisamos entender com isso, então, que Paulo não está menosprezando o casamento quando ele diz é melhor ficarem como eu sou, mas que ele estimula as pessoas que têm esse dom específico a permanecerem solteiras como ele. Permanecerem, melhor termo não seria solteiro, porque ele pode ser viúvo, mas permanecer não casado. O que isso nos ensina? Algumas coisas. No segundo ponto nós vamos trabalhar mais especificamente o dom do celibato. Mas primeiro, nos ensina que Deus distribui dons conforme melhor lhe agrada. É Ele que deu os dons que você possui. Foi Ele que deu os dons que eu possuo. Todo crente tem dom, meu irmão. Se nós
pegarmos o conceito geral, todo mundo, todo ser humano tem algum dom. Infelizmente, aqueles que não são crentes, não foram convertidos ao Senhor Jesus, usam essas capacidades, essas habilidades para fazer o que não deve. Nós, crentes, às vezes fazemos o que não deve, mas temos a capacidade intrínseca em Cristo, pela habitação do Espírito Santo, de usar esses dons para a glória de Deus, e essa deve ser a nossa busca, a minha e a sua busca. Mas é Deus quem concede o dom. Não temos dom por meio de fruto, por meio de esforço, disciplina ou vontade individual. Nós podemos desenvolver os nossos dons por meio de esforço, disciplina e vontade individual, mas quem concede o dom é o Senhor, e dom é aquilo que é de graça, é um presente, é algo que foi dado. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, especialmente dos seus filhos, e Deus nos entrega os dons como manifestação da sua bondosa graça este mundo caído. Nós sabemos, vamos ver mais na frente no capítulo 12, que Deus concede dons diversos para a igreja, para que juntos eles exerçam, visando o bem comum, como nós lemos ainda agora, eles possam exercer esses dons de forma que eles se complementam, como nós falamos na ilustração dos heróis. Por isso, há uma lição prática, muito prática para mim e para você aqui. Agradeça, nós devemos agradecer, então agradeça a Deus por tudo do que você é capaz de fazer. Se você tem se você tem um trabalho, se você vai bem na faculdade, na escola, se você consegue exercer essa atividade, se você consegue servir na igreja, se você consegue apoiar os seus amigos, se você tem dons e talentos, consegue cantar, tocar um instrumento, ensinar, qualquer coisa que seja grato a Deus por isso. Tem pessoas que não têm esses dons, porque Deus não quis dar, mas Deus deu para você. Ele não precisava dar, mas manifestou a sua bondade, a sua graça por você, por meio dos dons que você possui. Se você parar para refletir um pouco agora, você sabe que possui algumas capacidades. Não é para se orgulhar, porque eu estou falando de dom. Você tem porque recebeu do Senhor, mas você sabe disso. Você sabe disso. Então, quando nós recebemos algo que nos ajuda, qual é a reação natural? Nós somos gratos. Essa é a reação natural de quem recebe o dom. Não é, eu sou bonzão, eu canto bem. Eu sou muito inteligente, eu passo em concurso. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço mestrado, doutorado, etc. Não, se você é capaz de fazer isso, é porque você recebeu do Senhor essa capacidade. Agradeça a Deus por tudo e qualquer dom, habilidade, capacidade que você possua. Segundo ponto, se não tem o dom, case-se. Está lá no verso 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Agora que nós vamos entender aqui o cerne da questão. Nestes 2 versos, Paulo ratifica o que disse no verso anterior, para esclarecer que os solteiros e as viúvas devem, se possível, se receberam um dom, ser como ele. Ou seja, abstêmio, que não realiza, que não se envolve, no caso de Paulo, não se envolve mais em relações sexuais ou em relacionamento conjugal. As viúvas aí nesse texto são, que nós sabemos, as mulheres que um dia foram casadas, mas seus maridos faleceram. Já os solteiros é um termo que é mais abrangente do que apenas aquele que não é casado. Engloba esse termo os que não são casados, os que nunca foram casados, os que são viúvos, os que são separados ou divorciados. É um termo mais abrangente. Ou seja, todos literalmente que não estão atualmente numa condição de casados. É um termo geral. Paulo aconselha tanto as viúvas como aos solteiros que permaneçam sem casar-se, como ele mesmo faz. Agora é estranho Paulo dizer isso, porque ele já indicou que o estado do casamento é aconselhável, é desejável, lá nos versos 2 a 5.
Agora, se casar ou casar-se, não, agora surge uma dúvida: é para casar ou não é para casar? O que devemos fazer? Como entender este conselho aparentemente contraditório? Fácil. Depende de uma condição específica dos destinatários do conselho, como Paulo estabelece na sequência do texto. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se. Com isso, Paulo quer dizer que aqueles que não possuem o dom do celibato, o dom da continência, o dom de se controlar da imoralidade sexual, devem casar-se. E aqueles que possuem esse mesmo dom, não sentem falta disso, é melhor que não se casem. É simples. Note um detalhe muito importante: não há valoração aqui por parte de Paulo. Ele não quer dizer que quem tem um dom é melhor e quem não tem é menor, é pior, ou mais espiritual e menos espiritual. Porém, cada um, e aqui que é o ponto, cada um deve seguir o conselho de forma que melhor se adequa à sua própria realidade quanto aos desejos sexuais. Pois, como diz Paulo, é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O entendimento do verbo, essa expressão na NVI é ardendo, talvez na área eu acho que é queimar. Mas esse ficar ardendo no grego é uma palavra só, tá? É um verbo. O entendimento do verbo grego traduzido como ficar ardendo ou queimar é relacionado à incontinência sexual. Ou seja, é a condição daquele que, por não ser casado, fica ardendo, fica constantemente se sentindo atraído pelo sexo oposto e tem desejo de se envolver em relações sexuais. Ele sente uma forte atração, aquele que não tem um dom e fica ardendo, ele sente uma forte atração pelo sexo oposto. Para esses, e olha aqui a observação, para esses que certamente são a esmagadora maioria de nós, a incontinência, a incapacidade de se manter em continência, ou seja, a incontinência, tem solução, a melhor solução dentro dos laços do casamento. Por isso que Paulo diz, para esses é melhor casar-se do que continuar vivendo assim. Isso porque, segundo Paulo, segundo a Bíblia, segundo Deus, o casamento é o contexto no qual marido e mulher encontram a santa satisfação para os seus desejos sexuais. Com a palavra que Paulo usa para comparar, melhor casar-se, Paulo está colocando o casamento como adversário contra essa ficar se ardendo ou andar em queimação, andar por aí ao léu prazer dos seus desejos sexuais. Para evitar isso, se você não tem o dom, se você sente isso, se você passa por isso, então você deve casar, é melhor casar. Algumas lições para mim e para você. Primeiro, viver abrasado, ou queimando, ou ficar constantemente ardendo, ou seja, isso aqui é natural, meus irmãos. 99, se não 100% dos que estão me ouvindo aqui entendem isso. Sentir atração sexual, não posso ser mais claro do que isso. Se você, desde a adolescência, vai crescendo, às vezes começa um pouco mais cedo, às vezes começa um pouco mais tarde, a algum momento sentiu atração sexual por uma pessoa, preferencialmente do sexo oposto, tá? Se você sentiu atração por alguma pessoa, pois você não é um celibatário, você não nasceu com esse dom, tá certo? Não é o seu caso. Talvez se um dia você for viúvo ou viúva, Deus conceda esse dom a você, como eu creio que concedeu a Paulo. Mas se você não é viúvo nem viúva, então não é o seu caso. Você não é celibatário. Muito provavelmente, nenhum de nós, eu estou dizendo provavelmente, não me levem a mal. Muito provavelmente, nenhum de nós recebeu este dom.
Você sente algo diferente quando... Rapazes, você sente algo diferente quando você enxerga uma moça que você acha muito bonita? E aqui eu estou no âmbito da pureza, né? Porque se for para o âmbito da imoralidade, eu poderia citar vários exemplos. Mas você, rapaz, quando você é uma moça que lhe atrai, você acha ela muito bonita, você se sente atraído por ela? Moça, quando você vê um rapaz que você acha bonito, legal, inteligente, simpático, todos os exemplos servem para ambos os lados. Quando você vê isso, você se sente atraído por ele, pois então você não tem o dom do celibato. Você já se apaixonou por alguém? Já viveu um amor platônico muito comum na juventude, ali, junior, adolescência? Já viveu o amor platônico? Eu sim, eu nem me lembro a idade, eu era pequeno, mas eu já me apaixonava, morria de amor platônico pelas minhas coleguinhas de colégio. Então, de cara, eu já sei que eu nunca fui celibatário. Então, você já teve isso? Já experimentou esse sentimento? Você não é celibatário. Em todos os casos, se essa é a sua condição, a melhor forma de você conter o desejo que você possui é natural. O casamento é uma condição boa, não é uma condição excepcional. Então, você deve procurar um casamento. E o primeiro passo nesta procura deve ser a oração. Você tem orado pelo seu marido, pela sua esposa. Senhor, você que está solteiro, que não tem nem perspectiva aí, não tem ninguém aí em viés, em vista. Você que está namorando já tem que orar. Senhor, faz desse relacionamento o meu casamento. Porque senão está perdendo tempo, o seu, o dela, o meu. Mas, porque você cheira, é verdade. Mas... se você não tem ainda, ore ao Senhor. Recentemente eu falei, isso é comum, já falei com várias pessoas. Recentemente eu falei com uma moça: você quer casar? Quero. Você já orou por isso? Não. Ah, então não parece que você... Ore, Senhor, separa uma varoa para mim, uma mulher que vai somar comigo, que vai me complementar, para que juntos possamos espelhar a tua imagem, etc. Senhor, levanta um homem que vai ser o sacerdote do meu lar, que vai conduzir a nossa família nos teus caminhos, e etc. Então, ore por isso. Tudo que nós desejamos. Às vezes o camarada ora: Senhor, me dá um PlayStation 5. Aí, que é bacana, mas perto do casamento não vale nada. Não vale nada. Eu fui professor de adolescente, tá? Eu já ouvi, final da EBD, não sei se faz hoje em dia isso, mas ali no final da EBD, pelo que você quer orar? Era certo. Senhor, que meu pai me dê o celular que eu quero. Senhor, que eu tire 10. O camarada não estudou um dia. Mas que o Senhor me ajuda a tirar 10. Aí o camarada não estudou, vai fazer a prova, tira 5. O Senhor não ouviu a minha oração. Aí você não estudou, meu filho. Então, se essas coisas que têm pouca importância, pouco valor, nós oramos. Por que não oramos como o pastor Raik sempre diz, a segunda maior decisão que nós tomamos na vida? A primeira é se seremos servos, seguidores de Cristo, cremos nele ou não. A segunda é com quem eu vou me casar. Então, devemos orar por isso. Olha, eu gostei, a Giovana, poxa, segurou assim. Deus abençoe vocês aí, tá certo. Então, dito isto, ore por isso. Pastor, agora é uma outra situação. Importante você saber disso. Pastor, não consegui casar. E eu não tenho o dom do celibato. E agora? Queridos, Paulo está ensinando aqui um objetivo geral, uma regra geral a ser perseguida. Mas as circunstâncias são variáveis. Nos resta sempre confiar no Senhor. Não quer dizer, Paulo não está dizendo, que todo mundo que não casar é porque tem o dom. O que ele está dizendo é que se você tem o dom, não case. Mas se você não tem o dom, case-se, busque o casamento. Mas existem circunstâncias que fazem com que pessoas não casem. Nós vimos uma aqui, Jesus citou, aqueles que foram feitos eunucos pelos homens. É uma condição. Às vezes pode ser, hoje em dia, eu espero pelo menos no nosso país, que não estão fazendo os outros eunucos, né? Mas você pode nascer com uma condição de saúde. Você pode ter uma condição de saúde
que lhe impede de ter um casamento. E olha que isso aqui é muito subjetivo. Cada caso é um caso. Não vai pensar, nasceu com esse problema. Eu vejo pessoas aí, de vez em quando na internet, eu vejo uma notícia, uma reportagem, que a pessoa é tetraplégica, paraplégica e casa. Então, não estou dizendo assim, eu tenho uma dorzinha aqui, eu não vou casar. Não é isso. Mas pode existir alguma condição muito especial que torne o casamento muito difícil. E tem aquelas pessoas que, por escolhas da vida, ou por vontade mesmo soberana do Senhor, acaba que não consegue cumprir esse objetivo geral, essa regra geral de casar-se. Nós sabemos disso. A essas pessoas, se é o seu caso aqui, nós temos que ficar com a palavra de Deus lá em Filipenses capítulo 4, versos 11 e 13. É claro que existe um caminho, todos têm objetivos, mas nem sempre nós conquistamos aquilo que queremos. Isso serve para tudo na vida, inclusive o objetivo de casar-se. Então, a todos que estão nessa condição, vamos ouvir o testemunho também do apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13. Eu não estou dizendo por isso, é Paulo já, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer. Sei, olha aqui o que Paulo vai dizer. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aqui vem um ponto. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo eu vou conquistar ou conseguir, mas eu posso passar pelas dificuldades até quando eu não consigo me casar, naquele que me fortalece. Se você é crente e nunca conseguiu casar, eu acho que você ainda não deve desistir. Lembra o caso do pastor, orou 27 anos para que isso acontecesse. Mas se você é crente e não conseguiu casar, conclui a vida, termina a carreira sem casar, foi essa a vontade de Deus. E foi para seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Um parêntese muito importante, nós já estamos caminhando para o final. Existe um outro exemplo que é muito mais complexo e você precisa prestar bem atenção nisso aqui. Se a sua atração é pelo mesmo sexo, esse conselho de casar-se com uma pessoa, lógico, do mesmo sexo, não é para você. Lembre que Paulo está ensinando no contexto aqui, fugir da imoralidade. E você não foge da imoralidade correndo para a imoralidade. Então, tem um teólogo, Findlay, que disse uma frase que eu achei muito interessante. Ele, abre aspas, ele diz assim: melhor casar do que abrasar. Mas, se o casamento é impossível, é melhor abrasar infinitamente do que pecar. Ou seja, e aqui vai uma palavra para você que talvez tenha essa luta de desejos homossexuais. E aqui é o ponto. Não é para você procurar um parceiro que você acha adequado e casar. Se você tem esta luta, depende de onde estiver a luta, se você estiver caminhando para superar, então você vai seguir o conselho de Paulo. Procurar uma pessoa do sexo oposto. E você vai trabalhar isso aqui. Mas eu não, de maneira nenhuma, eu tenho condições agora, na minha atual situação de maturidade espiritual, porque eu acho que, porque eu acho que Deus pode nos fazer amadurecer e vencer os nossos pecados. Jesus veio para que nós vençamos os nossos pecados, inclusive esse de se sentir atraído por pessoas do mesmo sexo. Mas se você não está nessa condição agora, então é melhor você viver abrasado do que você pecar. Aí você tem que ser eunuco por força própria, por batalha e pelo Senhor te ajudando, claro, em oração, se você é crente. O ponto aqui é que, para quem não tem o dom do celibato, é melhor casar. Para quem tem um dom muito específico e especial do celibato, é melhor ficar como Paulo, solteiro, celibatário, sem ter relações. Para quem luta contra, aqui é
um terceiro viés. Para quem luta contra a imoralidade sexual, que se sente abrasado, mas por pessoas do mesmo sexo, deve buscar no Senhor vencer o pecado, para que tenha condições de se casar-se com a pessoa do sexo oposto, mas nunca dar vazão à imoralidade. O caminho é fugir e para o lado oposto, não andar em direção aos pecados sexuais. Concluindo, todos sem exceção são chamados para adorar a Deus e glorificar a Deus por meio da própria vida, do próprio corpo, inclusive na sexualidade e relacionamentos. Essa é a razão principal da existência humana. E para atingir esse fim, nós somos chamados a extravasar a nossa sexualidade em ambiente santo, no casamento heterossexual, ou para aqueles que possuem o dom do celibato, numa vida solteira, sozinho e etc. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a capacidade de glorificarmos a Deus em todas as circunstâncias, por meio do nosso corpo, em nome de Jesus. Amém.